Fala, Marcinha, tudo bem? Quanto tempo? Seu Juso. Olá a todos vocês que estão entrando. Sem óculos. Quanto tempo, né, Marcinha? Boa tarde. Tiazinha. Boa tarde. Olá, Edilene, tudo bem? Fala, tia. Espero que todos estejam bem. José Belucci entrou. Aí. Vamos lá. Oi, Zeca. Ô, Hernani, prazer vê-lo novamente, meu amigo. Prazer é todo meu. E desde já agradecemos em nome do Esperança a oportunidade de você estar aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho aí de Jesus. Eu que agradeço a oportunidade, Hernani. Muito obrigado Afinal, mesmo. somos parceiros, né, e precisamos nos ajudar. Da mesma Sim. forma que você está me ajudando no domingo no Evangelho no Lar, é meu dever retribuir desses ensinamentos de Jesus. A gente agradece muito, sim, tá? E é um prazer ter você aqui. Então, como é a primeira vez, como é que nós fazemos aqui? Eu vou dar uns recadinhos da casa, que é de praxe, todo o evangelho a gente passa, como se estivesse na casa mesmo, fazendo ao vivo, fazendo para os assistidos. E não deixa de estar, na verdade, né? E aí a gente volta, depois dos recados, e a gente entra no nosso tema, e aí você faz a prece inicial e eu faço a prece final, pode ter? Pode ser? Então tá bom. Pode ser. Então, Zeca, eu vou dar uns recadinhos aqui. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, a gente quer agradecer a todos que, decorrente o mês de janeiro, que nós sabemos que todo começo de ano é muito difícil para todo mundo, principalmente o momento que nós estamos vivendo agora, mas aqui já está circulando na rede social da Esperança a nossa gratidão por todas as doações que chegaram para cestas básicas, porque amanhã, às 5 horas da manhã, a Esperança vai estar lá distribuindo a cesta para as famílias que todo final de mês vão lá buscar o seu alimento do corpo. Então a gente agradece de coração, mais uma vez, eu falo nós do Esperança, mas nós, vocês também que nos ajudaram, conseguimos atingir um número de cestas que provavelmente vai atender, se Deus quiser, todas as famílias que estão lá amanhã. Então, desde já, obrigado mais uma vez pelo teu esforço, pela sua dedicação, e mesmo aqueles que falam assim, pô, não foi esforço não, eu só peguei aqui em casa, mas já agradecemos muito, porque é através dessas doações que chegaram que a gente consegue realizar o trabalho de amanhã. E quando tudo isso passar, o Esperança, não eu, o Esperança, deixa o convite a todos vocês que nos ajudaram nessa campanha de alimentos, a conhecer o trabalho, a conhecer a nossa casa, estar junto conosco lá. Então a gente deixa desde já o convite a todos vocês, tá bom? Nas redes sociais do Esperança, @esperancacotia, tanto no Instagram, no Face, no YouTube, você pode encontrar também todos os comunicados que a casa tem, como também as palestras que ficam gravadas, como a de hoje, que vai ficar gravada para você assistir depois, quem não está assistindo agora. E o Esperança também tem um telefone de atendimento fraterno. Caso você precise conversar com alguém, esteja passando por um momento difícil e queira desabafar, conversar um pouco, o telefone, anota aí, 11 9 6327 3578. Repetindo, 11 9 6327 3578. Então, aquele que você está precisando conversar, liga para a gente. A gente tem um atendimento que vai te retornar a ligação, conversar um pouquinho. Tá bom? Nós mais uma vez agradecemos. E hoje estamos aqui com o nosso irmão Zeca, que vai nos ajudar
a comentar um pouquinho mais sobre o tema escolhido, né, Zeca? Que é como achar o equilíbrio espiritual. Mas antes disso, Zeca, você pode nos agraciar com a prece inicial, para a gente poder começar o nosso evangelho? Posso sim, Hernando. Então, nós vamos, neste momento, buscar a presença dos nossos companheiros espirituais, pedindo a eles que acalme os nossos pensamentos, que renove os nossos sentimentos, que nos coloque em conexão com o Mestre Jesus, na qual vamos estudar os seus ensinamentos, que nos conecte também com o Criador, permitindo que nós nos façamos sensíveis ao entendimento do Evangelho, na qual vamos falar um pouquinho, que esses ensinamentos possam nos dar um direcionamento, possam nos dar o alicerce para as nossas conquistas e as nossas transformações tão necessárias no sentido do amor, do acolhimento, da fraternidade. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, Zeca, o tema proposto hoje pela casa é como achar o equilíbrio espiritual. Eu acho que essa pergunta, eu acho que todos nós estamos buscando na nossa luta, no nosso dia a dia. E se a gente pegar alguns sinônimos aí, se assim eu posso dizer, de equilíbrio, a gente pode dizer assim, como achar a minha paz, como achar a minha tranquilidade, como achar essa paz que eu quero ter constantemente. E essa pergunta eu acho que está no dia hoje para todos nós, que estamos vivendo essa transformação, se assim eu posso dizer, do planeta Terra, com tudo que está acontecendo, né? Como a gente pode fazer isso? Eu gostaria de começar fazendo outra pergunta, né? Será que nós estamos realmente abertos a isso, Zeca? Renunciando a algumas coisas para que o equilíbrio que tanto buscamos possa se fazer em nossas vidas? Olha, Hernani, tem 2 pontos fundamentais na qual eu gostaria de dissertar, assim que for permitido, que são fundamentais. Eu estava lendo aqui o livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca, o item 73, onde ele nos traz assim uma mensagem muito interessante. Eu só vou ler a introdução para que depois possamos fazer a reflexão. Fique à Não vontade, seria exagero afirmar que a falta de perdão está na raiz de quase todos os problemas. A gente está vivendo um momento difícil, né? Onde muitas vezes a revolta, a mágoa, o ressentimento está aí tão latente em nós. E De Luca vem nos chamar, né, logicamente, através do ensinamento de Jesus, a essa reflexão com relação ao perdão. Todas as vezes que não conseguimos perdoar, nós vamos perdendo essa conexão com as leis divinas, que é a lei do amor, e nós vamos impregnando o nosso coração de sentimentos negativos. E todas as vezes que impregnamos esse coração com sentimentos negativos, nós atraímos para nós energias que vão criar em nós desarmonias. E essa desarmonia, ela vai nos afetar espiritualmente. Então, o nosso equilíbrio espiritual será comprometido. E qual o remédio para tudo isso? Que entendamos a mensagem de Jesus, que é o amor. Quando nós amamos, nós temos a capacidade de perdoar. Perdoando, não vamos ajudar apenas aquela pessoa na qual direcionamos o nosso sentimento de perdão, mas estaremos ajudando nós mesmos, quebrando essas energias que tanto nos prejudica e possibilitando novamente essa conexão com a espiritualidade, essa conexão com Deus, porque Deus está em nós o tempo todo e às vezes a gente não tem essa percepção, às vezes achamos que Deus está do lado, é um ser, uma criatura que está... Não, Deus está em tudo, Deus é causa primária de todas as coisas, Deus está no ser humano, nos animais, nos vegetais, nos minerais. E tudo que nós olharmos à nossa volta está ali a presença de Deus. E eu sou filho de Deus e tenho essa conexão direta com Deus. O que me faz plenamente feliz, me faz totalmente equilibrado espiritualmente, é esta conexão com o amor do Criador. E a gente sabe que ele é só bondade, justiça e amor. Então, um dos itens importantes é nós termos essa percepção da necessidade de amarmos mais e nos importarmos com coisas tão banais que só fazem mal para nós mesmos. Zeca, é perfeito. Eu acho que
Você falou muito bem. Começando a falar sobre equilíbrio, principalmente quando a gente traz o perdão para a gente. Porque que o ato de perdoar, né, Zeca? Quando alguém nos fere, nos magoa, e aí, se eu posso dizer, existem vários graus de mágoas que a gente vê no mundo hoje, ainda mais independente delas, quando a gente perdoa e quer seguir, esse perdão, quando a gente exerce de coração, não faz bem àquele que nos magoou, mas a nós mesmos. E é uma condição que não tem como você, eu acho, Zeca, se assim eu posso dizer, evoluir para o equilíbrio espiritual se você não perdoa. Se você, como você disse, para nas coisas, às vezes, que são tão fúteis, né? Que são tão momentâneas, né? Quando Jesus falava assim, não dê valor às coisas da terra, e sim às coisas do céu, ele estava se referindo a isso, para que a gente não se prendesse com os aguilhões da terra, como diz Emmanuel, nas coisas que nos fazem mal aqui. Você falou também, Zeca, pô, Deus está em tudo, e ele realmente está, tanto naquele que nos magoou, né? Não, que não é uma ação de Deus, mas em nós. E se nós tivermos na nossa vida essa certeza de que há sempre o melhor para nós, eu acho que é um começo da gente poder entender esse equilíbrio que tanta gente busca, essa paz, essa harmonia que tanta gente pede às vezes nas nossas casas, com os nossos familiares, com os nossos patrões, com aqueles que convivem conosco no ciclo de amigos, que a gente fala, nossa, eu quero paz, eu não quero tanta confusão ou as dores que eu estou vivendo, né? E um outro motivo também, Zeca, que eu acho fundamental, a gente deveria refletir mais um pouco sobre o quanto o orgulho ainda nos toma as nossas ações, sabe? Porque muitas das vezes nós temos processos de ações que é do nosso livre-arbítrio, às vezes, e que magoam as pessoas. Porque hoje, quando nós falamos, eu preciso perdoar, a gente só olha do lado que vem de lá, como se a gente fosse uma, entre aspas, vítima. Mas será que essa paz também a gente não vai alcançar quando nós aprendemos a não ser tão orgulhosos, a não ser tão egoístas, ao ponto de ferir o irmão, ou a irmã, ou os familiares, ou os amigos, às vezes até sem perceber, de tão automático que nós estamos nesta vida, buscando as coisas do mundo, né? Então eu acho que quando a Uma gente coisa começar... interessante, Ah, uma coisa interessante, Hernando, quando alguém nos ofende, alguém nos calunia, nos fala alguma coisa, devemos fazer uma reflexão. Isso realmente pertence a mim? Está em mim? Se boa, está, eu Zé. preciso trabalhar a mudança. Se não está, de imediato eu neutralizo. Porque se eu não conseguir fazer isso, eu vou ficar com esse sentimento dentro de mim me remoendo, me contaminando, me adoecendo. E por que Exato. que eu vou pegar algo que vai me fazer mal? Se eu posso neutralizá-lo? Se tem realmente essas mazelas em mim, opa, foi um alerta, que bom, vou me preocupar em mudar. Se não existe, como disse Jesus, ele não sabe o que faz, perdoe e deixa ele seguir o caminho dele. Por que que eu vou pegar aquilo de ruim que ele está querendo me dar se eu não quero isso para mim? Exato. Não é verdade? Sim, um ato até de reconhecimento e de humildade, que começa a ser trabalhado em nós mesmos. Porque quando alguém que Sim, me faz mal e eu percebo que ele ainda não enxerga, muitas das vezes, aquilo que eu já enxergo sobre a doutrina, aquilo que eu já enxergo sobre o Jesus, aquilo que você falou muito bem sobre Deus, que é amor puro e que é sempre nosso bem, eu devo desconsiderar. E se chegou até mim, realmente, Zé, e aí é um ponto de equilíbrio importante. Refletir sobre, poxa, por que isso me incomodou? Por que tal palavra exatamente. ou atitude desse irmão, dessa irmã me incomoda? O que eu devo trabalhar em mim para que isso não me incomode? Porque, que nem você falou, Zeca, Perfeito. quando me incomoda, eu faço parte desse problema. Porque senão eu não Sem dúvida. faria. Né? E nós sabemos, pela doutrina, que existe uma questão de vibrações, né? Quando eu começo a estabelecer uma vibração de paz, de harmonia, o que a gente busca de equilíbrio, muitas das coisas que têm vibrações diferentes não chegam até nós. E isso estabelece um certo equilíbrio para que nós possamos na caminhada. Não é verdade? Mas é sempre importante dizer, né? É que nessa fase que nós estamos de evolução espiritual,
do nosso planeta, onde nós estamos encarnados, que estamos fazendo parte desse conjunto de expiações e provas, porque senão nós não estaríamos aqui. Joana de Anjos tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ela fala assim: a única constância, ou seja, aquilo que é constante na vida, é a impermanência. Porque Exatamente. nós teremos todos os dias desafios para que a gente possa trabalhar em nosso coração esses desafios, destruindo ou quebrando aquilo que a gente construiu com orgulho, com egoísmo há muito tempo. Então eu acho que é um trabalho realmente que você falou, de saber analisar aquilo que nos incomoda para que a gente possa trabalhar isso. E não ser tão orgulhoso e nem egoísta ao ponto de não perceber, de ficar cego e às vezes ainda agredir aqueles que estão ao nosso lado, não é isso? É verdade, porque quando você está numa faixa vibratória diferente, né? Quando a pessoa te atinge, se você for revidar, você vai descer na faixa vibratória. Se você se mantém em equilíbrio, ela precisa chegar. Se ela não conseguir chegar, não te afeta. Sim. Mas a gente tem a tendência a descer o nosso nível vibratório e nos colocarmos na mesma faixa de sintonia. Aí já estamos impregnados por aqueles sentimentos da qual foi transmitido para nós. Exatamente. E vamos perder essa conexão com a espiritualidade que está ali nos dando esse suporte. Exatamente. Olha que interessante. O mentor que está sempre conosco, querendo que nós possamos subir, ele fala, não desce. Ter o equilíbrio ali, exatamente. Mas o que acontece na maioria das vezes, quando alguém nos ofende, a gente já pensa assim, eu não vou deixar barato. Eu vou lá falar umas verdades. Desci na mesma faixa. Eu vou lá falar umas verdades para essa pessoa, como se você fosse o dono da verdade. Eu vou lá falar a verdade para essa pessoa, para ela não fazer mais isso. Onde já se viu um negócio desse? Não é assim que nós procedemos? E entramos na mesma faixa de sintonia, nos impregnando com aquilo na qual não me pertencia. Não pertencia. Não pertencia. E só nos faz mal. E só nos faz mal, né, Zeca? Só nos faz mal. Uma outra coisa também, Nani, que eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão para que nós possamos ter esse equilíbrio espiritual, é com relação à nossa culpa, né? Sim. Às vezes nos culpamos por coisas que fizemos e nos esquecemos que somos espíritos em evolução. O erro faz parte do processo evolutivo. Nós não podemos ficar presos ao erro. Lógico, não podemos cometer o mesmo erro o tempo todo, mas o erro faz parte da nossa evolução para que possamos acertar. Então, quando nós nos libertamos desta culpa do erro, nós conseguimos fazer novamente no sentido de acertar e nos melhorar. O perigo é quando nós ficamos o tempo todo, né, trabalhando naquela culpa, às vezes nos condenamos e nos limitamos, né, impedindo que tenhamos outras possibilidades de aprendizado. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. E lembrar que somos espíritos em evolução, espíritos imortais em evolução. Errar faz parte do processo evolutivo. E que não podemos ficar nos culpando o tempo todo e impedindo a possibilidade de fazer diferente e acertar. Com certeza. Né? Com certeza. Esse é o grande mal também que nos coloca em desequilíbrio. E a gente vai remoendo, se questionando, muitas vezes se condenando, se sentindo incapaz de fazer algo mais. Pô, mas se nós somos aprendizes da vida, precisamos continuar fazendo. E às vezes chega ao ponto de falar que não é merecedor de ser feliz. O que eu ia falar exatamente. Não, eu não sou digno de fazer isso, eu não sou digno de merecer isso. Somos todos filhos de um pai que é só amor. E se nos dá a oportunidade, nós sabemos que é dada a todo instante, de fazermos a correção dos nossos equívocos, por que nos prender a eles? Exatamente. Por que sofrermos em virtude deles? Não é verdade? É verdade. E é interessante você falar isso da culpa, né? De ficar nos culpando. Porque eu penso assim, aí é uma opinião minha, né? Pô, como você disse, somos espíritos imortais em aprendizado. Estamos aqui acertando algumas coisas, corrigindo algumas coisas do passado, mas buscando ao mesmo tempo o acerto para o futuro. Se nós cometemos alguns erros, se nós cometemos alguns erros e erramos na direção, como se fosse, como se eu posso dizer, buscando o acerto, evoluir, sempre no bem, mas mesmo cometemos algumas escolhas erradas e que nos traz algum tipo de dificuldade, ok, é que nem você falou, estamos aprendendo. Vamos corrigir esse erro, entendi que esse caminho não é o correto,
E assim vamos prosseguir. Agora, quando você premedita, já tem conhecimento, e mesmo assim permanece no erro, por se satisfazer disso, aí é outra coisa. Aí é um outro. Aí é terrível. Aí é outra coisa. E esse que permanece no erro, muitas das vezes, ele ainda não vai perceber o sentimento de culpa, porque ele vai querer permanecer no erro para esconder aquilo que a consciência dele já cobra. Ei, você está errado. Não, tá, eu estou certo. E fica teimando. O orgulho e o egoísmo fica teimando e ele permanece no erro. Mas que nem você falou, Zeca, hoje é tão importante, porque eu vejo tantas pessoas falarem assim, ah, eu estou sofrendo tanto, porque fulano, porque Beltrano, porque não deu certo. Eu falo, calma, recomeça. Nós temos a oportunidade todos os dias de recomeçar. Se você viu que você tomou um caminho que é errado, que te feriu, sai dele. Volta. Volta lá de novo onde você partiu e recomeça uma nova estrada. Deus nos dá isso todos os dias, todas as horas. Né? E eu vi um palestrante falar uma coisa muito bonita, Zeca. Que muitas das vezes a gente fica conversando, orando a Deus, pedindo que Ele nos traga a solução de nossos problemas. E muitas das vezes Ele fala por nós mesmos, dentro de nós. Aquela dificuldade que você tem, que às vezes você tem uma ideia, e que você fala assim, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Poxa, é verdade, hoje eu não vou responder essa pessoa, hoje eu vou ficar mais calmo. É Deus falando conosco. E aí Ele nos mostra que sempre temos a oportunidade de recomeçar para que a gente possa construir realmente esse equilíbrio espiritual que um dia nós vamos ter. Né? E aí não tem como não citar Ele. Né? Quem está nos ouvindo agora, faça uma reflexão. Olhe os tormentos que Jesus passou no seu último ano. E a serenidade que Ele passou por tudo isso. Nosso objetivo qual que é? Qual é o nosso guia, nosso modelo? Jesus. E se Ele nos mostrou que é possível, nós também um dia vamos conseguir, não é isso, Zeca? Eu gostaria de falar uma coisa. Jesus tinha algo muito importante, ele se conhecia. E se conhecendo, ele tinha essa conexão direta com Deus. O que está faltando para nós hoje? O autoconhecimento. É buscar em nós, nesse espírito imortal, essa essência divina. É nos conhecer realmente como filhos de Deus. Nós temos todo o potencial dentro de nós. E nós nos limitamos achando não sermos capazes. E nós somos, porque todo esse potencial de amor de Deus está em nós. Então, quando eu me conheço e entendo que eu sou capaz de, né, superar todas as minhas limitações, todas as minhas dificuldades, e viver em harmonia, em sintonia plena com as leis divinas, eu sou capaz, então eu passo a ter felicidade e passo a ter esse equilíbrio tão necessário nas nossas vidas. Mas está faltando a gente se olhar um pouco mais. O que realmente está faltando para que eu possa me ver como espírito imortal, como esse filho de Deus? Porque o Criador é só amor, então a essência amor está aqui em mim, latente. O que eu preciso fazer para que ela ganhe essa dimensão? E me coloque em sintonia com os benfeitores para que esse desequilíbrio, esse sofrimento não me perturbe mais. Então está faltando isso nas nossas vidas. Sim. E muitas das vezes, o que nós buscamos, às vezes? Eu estou passando por uma dificuldade, eu não tenho o equilíbrio que eu gostaria de ter, e eu uso uma coisa que chama fuga. Eu quero fugir de onde eu estou, do lugar que me incomoda, da pessoa que me prejudica, eu quero fugir. E você falou muito bem, nós temos... A solução está em mim. Exatamente, as ferramentas para que a gente possa vencer tudo isso está conosco. Porque Deus nos colocou no lugar correto, na família correta, com as pessoas corretas, para que a gente possa ter todas as ferramentas, para que a gente possa evoluir e constar depois no nosso espírito o equilíbrio. Porque muitas pessoas falam assim, então eu vou sair dessa cidade, eu vou ficar nas montanhas contemplando a natureza. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente seja um servo de sua vontade e que cada um de nós possa transferir para o próximo aquilo que ele representa, né? Ajudando numa caridade, respeitando as diferenças sociais, respeitando os credos religiosos, as cores, não tendo discriminação. É o mínimo que nós podemos fazer. Buscando sempre em nós o que eu posso fazer pelo outro que eu gostaria que fosse feito a mim. Então eu acho que é isso que a gente tem que buscar sempre. E outra coisa, né, Zeca?
o equilíbrio, muitas das vezes, só depende de nós. É isso que eu estou falando. Porque o mundo pode estar caindo. Se você tiver essa conexão que o Zeca falou um tempinho atrás, o mundo pode cair, mas você vai estar conectado a Deus. E aí vocês vão ter sempre o equilíbrio. Não é isso? Lembrando, Hernanes, que nós somos dotados de inteligência. Deus nos deu a inteligência. Nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos ter ações. Tudo bem, vamos cometer equívoco nessas ações? Sim, faz parte do processo que eu disse. Mas ele nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos buscar a solução das coisas. Porque senão seríamos conduzidos como marionetes. Não, ele nos dá a liberdade de ação. E é a ação que vai nos transformar, que vai nos colocar em condição de sermos cada vez melhor. Sim, sim. Quantas das vezes, Zeca, a gente olha para trás e fala, poxa, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha conhecido o que eu estou conhecendo agora. É preciso caminhar, não é verdade? Mas eu acho que o grande barreira, se assim eu posso falar, eu acho que a grande dificuldade que às vezes nós mesmos nos colocamos, eu vou voltar de novo a falar sobre isso, é o orgulho e o egoísmo. Né? Tem uma reflexão que eu acho muito importante. O Mar da Galileia recebe o degelo das montanhas, se não me engano, de Golã. Ele recebe a água no Mar da Galileia e solta no Rio Jordão. Ok? Então ele pega e passa. Ele recebe o perdão e perdoa. Ele recebe a caridade e faz a caridade. O Mar Morto, ele recebe as águas do Jordão e não passa para ninguém. Por que será que o nome dele é Mar Morto, hein, Zeca? Então é reflexão legal, porque a gente tem que entender isso, que a vida é exatamente isso. Eu recebo e dou. Agora, o que eu recebi de ruim, eu devo passar ruim? Não. Eu devo transformar em mim, como o Mar da Galileia faz, e colocar lá a coisa que é boa, e não as coisas ruins. Não é isso? Sem dúvida. Por isso somos espíritos imortais. É verdade. É verdade, Zeca. Porque com essa visão da imortalidade, muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. O tanto que a gente quer para agora se torna nada durante a imortalidade que nós temos aí pela frente, não é isso? Exatamente. E é começando agora, devagar, né, num processo de compreensão, de autoconhecimento, de pequenas ações, é que a gente vai promover uma grande modificação. Né? Mas muito vai depender da nossa compreensão e das nossas atitudes também. Né? Porque se nós não demonstrarmos através das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento, da convivência, né, com o nosso próximo e com a sociedade na qual estamos inseridos, de nada vai valer isso. Então nós temos que adquirir o conhecimento e multiplicar esse conhecimento. Às vezes não dá para multiplicar falando, mas através de uma boa ação é possível as pessoas verem e entenderem a necessidade dessa mudança, né, que precisa ocorrer em cada um de nós. Das atitudes, né, Zeca? Muitas das vezes das atitudes, né? São Francisco de Assis falava para os franciscanos, né? Toma o evangelho, sai e prega o evangelho. Se necessário, usa as palavras. Ou seja, era através das atitudes que ele estava falando, né? E isso, Zeca, e isso cada um de nós pode fazer. Independente do conhecimento que tem da doutrina, de qualquer religião, cada um pode fazer. É só você sempre se perguntar, o que eu estou fazendo, eu gostaria que fosse feito comigo? É a base. Se você perguntar isso sempre nas suas atitudes, você vai ter um retorno muito mais proveitoso. E quem sabe alcançar o equilíbrio primeiro que a gente, não é, Zé? E tem remédio melhor para o equilíbrio espiritual do que essas atitudes, não tem? E que nos conduz à consciência tranquila? Sem dúvida. Não é verdade? Esse é o alimento para o nosso espírito. É verdade. Zeca, eu quero agradecer a você a oportunidade de ter nos ajudado a esclarecer um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é um tema tão importante que foi colocado hoje, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? E eu queria te agradecer e finalizar dizendo o seguinte, o equilíbrio a gente pode, mesmo que seja por momentos durante o dia, mas a gente consegue. Basta a gente querer serenar um pouco nossos corações, esquecer um pouco das atribulações do mundo,
fazer uma prece, conversar um pouco com Deus, e a gente consegue chegar lá. Não é isso, Zeca? Sem dúvida, nós estamos vivendo um momento muito difícil e nós temos que tomar muito cuidado para não sermos influenciados por essas coisas que estão ocorrendo aí fora. Aí é necessário do nosso equilíbrio, do nosso bom senso, para nos mantermos sempre em harmonia. Se nós conseguirmos ter essa postura harmônica para conosco, com certeza nós vamos também manter o equilíbrio daqueles que estão à nossa volta, fazendo com que este momento tão transitório, né, que a gente sabe que vai passar e é passageiro, vai fazer com que a gente lá na frente possa ser modelo das outras pessoas estarem também em equilíbrio, em harmonia, principalmente harmonia espiritual. É isso aí, Zeca. Zeca, obrigado mais uma vez Fernando, eu que agradeço. pela oportunidade. Muito obrigado. Tá? Eu vou encerrar, fazer uma prece para a gente, agora, esse prece de encerramento, e aí a gente encerra. E mais uma vez, em nome da Esperança, muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu agradeço você e a todos que estão conectados. E o Vamos lá? Esperança também, né, pelo convite. Vamos lá, vamos contar com você mais vezes, tá? Vai ser um prazer. Que possamos, assim, aproveitar essa energia de conexão entre todos nós, elevar nossos pensamentos a Jesus, aos mentores espirituais, de cada um de nós, que possa chegar a cada lar que está nos ouvindo agora, esta luz de tranquilidade, de paz e de equilíbrio. Que esta mesma luz possa fluidificar as águas que estão expostas, trazendo para cada um que é depois a beber o lenitivo e o bálsamo do espírito, do corpo. Agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui humildemente reunidos em Teu nome, agradecidos pela oportunidade. Rogando a Jesus que Teus trabalhadores incansáveis de luz possa cobrir o nosso planeta com amor, com a paz, com a harmonia, levando aos governantes um pouco mais de serenidade, de bom senso, para que seus corações sejam tocados para aqueles que mais necessitam, que possa olhar pelo nosso Brasil, pelos governantes, aonde possa ser extirpado de seus corações o orgulho, a prepotência, aonde possa, Senhor, se fazer a caridade e a fraternidade. No tempo do nosso Pai, é lógico, que ela possa crescer, tomar corpo, ir abraçando a cada família, a cada lar, onde todos possam se preocupar com o próximo, trazendo a harmonia e a serenidade que todos nós precisamos. Jesus, nós agradecemos mais uma vez, rogando a Ti que esteja com todos nós nesta nova jornada, que possamos sempre pensar em Ti, Senhor, durante o nosso dia. E assim nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Seu nome. Que assim seja, graças a Deus. Zeca, obrigado. Um abraço. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. O outro, irmão. Com Deus.